Olá, minha desorganizadinha, meu desorganizadinho. Hoje eu trago um assunto que é muito pouco falado, porém é de extrema importância e tem muita relação com a organização ou a desorganização da sua casa. Esse assunto, ele é visto como irrelevante por muitas famílias, né? Ele passa despercebido, porém é algo que a gente precisa prestar atenção, precisamos trabalhar, precisamos perceber e entender como ajudar essas crianças. Isso mesmo, o assunto hoje é crianças e o apego aos seus pertences, o apego infantil. Você tem ou você conhece alguma criança que demonstra dificuldade na hora de desapegar dos seus pertences, na hora de fazer aquela escolha dos brinquedos, de escolher brinquedo para doar, brinquedo para deitar fora, roupas, livros, enfim, todas as suas coisas. Você conhece ou você tem uma criança em casa que coloca dificuldades na hora desse desapego? Hoje eu vou partilhar consigo alguns pontos que você pode usar, algumas maneiras que você pode interagir com essa criança para ajudá-la a desenvolver um comportamento mais desapegado. Eu sou Vanessa Tagliari, sou consultora em organização, trabalho com foco em desorganização, acumulação, apego e reorganização junto ao luto. Muito bem-vinda a esse canal. Aqui a gente fala sobre organização, desorganização e acumulação. E o assunto hoje é o apego infantil, tá? O comportamento acumulador nos adultos, né? Ele não é comprovado cientificamente que esse comportamento nasça, né, comece e se inicie na infância. Porém, algumas pesquisas mostram que as pessoas que têm esse comportamento acumulador na vida adulta têm recordações de começarem a acumular, de começarem a ter apego em suas coisas, ainda antes dos 18 anos, tá? O que nos leva a pensar que sim, esse comportamento acumulador pode se iniciar na infância, na adolescência e vem junto consigo na sua vida adulta. Então, o que, que a gente pode fazer para melhorar essa relação da criança com os seus pertences, né? Número um, né? O primeiro conselho que eu posso te dar aqui é sobre o que não fazer, tá? Mais importante do que o que fazer, vamos aqui nos atentar ao que não fazer. Acontece que muitos pais e educadores, né, cuidadores, né, mãe, pai, cuidadores, enfim, quem é responsável pelaquela criança, assumem um papel de cuidar das coisas daquela criança, né? Ou seja, não dão responsabilidade e poder de escolha àquela criança. Então, quando você chega um momento, né? Geralmente são datas específicas, como Natal, véspera dos anos da criança. Você então decide fazer a limpa, né? Escolher os brinquedos que estão já estragados para deitar fora, outros que a criança já não usa mais, né? Já não faz parte daquela faixa etária dela brincar, para fazer doações. E você acaba fazendo isso sozinha, escondido, não chama a criança para participar, não deixa ela decidir, né, o que ela quer ficar, o que ela quer doar, o que ela quer deitar fora, né? Então, esse é um primeiro erro que a gente comete em relação a essa criança, tá? Tomar decisões por ela, tá bom? Depois, por que que isso pode acontecer? Por que que é mais fácil a gente ter esse comportamento de tomar decisões pela criança? Porque quando a gente convida a criança para esse momento da triagem, né, dessa escolha dos pertences, a criança pode demonstrar dificuldade, não quer deixar ir nada, quer guardar todos os brinquedos quebrados. Ah, eu brinco com esse. Aqueles brinquedos que você sabe que há anos ela não pega para brincar, né? Ou porque
ela não gosta mais, ou porque está escondido naquela caixa, né, dos brinquedos cheia de bagunça, então que ela não vê, ela não brinca, e naquele momento da seleção ela se lembra, ou porque simplesmente ela tem algum apego, né, algum apego mesmo emocional, né, naqueles objetos e não quer deixar sair nada de dentro de casa, né? Então, nesse momento, você pega e acaba fazendo por si mesma, acaba fazendo essa doação, essa seleção sozinho, escondido da criança, e isso não é interessante, porque você não ensina a criança a desenvolver esse comportamento do desapego, esse comportamento de que para caber mais coisas é preciso sair mais coisas e que ela tem que aprender a fazer escolhas, né? Então, como é que a gente pode trabalhar junto com essa criança que demonstra essa dificuldade ou que coloca N motivos para não fazer a seleção, a doação e o descarte de nada, né? Número 1, tá? Dê o exemplo. Dê o exemplo. Seja uma pessoa que é desapegada, mas que demonstre, né, esse desapego. Porque muitas mães chegam até mim relatando que são muito desapegadas, né, que todo mundo na família é desapegado e só aquele filho, aquela criança, aquele adolescente tem apego nas coisas, né? Então, o primeiro ponto que você pode trabalhar é o exemplo. Como? No momento do seu desapego, do seu descarte, né? Quando você for olhar as suas roupas, escolher quais que você não quer mais e tirar, convide a criança para participar desse momento consigo, tá? A criança, ela tem muita as crianças tendem a imitar o comportamento dos adultos, né? Então, quando você convida ela, chama ela para perto de si, deixa ela participar daquele seu momento de desapego, ela pode desenvolver ali um desejo de praticar o mesmo com as coisas dela, tá? Então, isso é um ponto, deu exemplo, tá? Número 2, substituir a palavra doar, né? Ai, vamos doar, meu filho, vamos doar. Tem muita criança que não tem, é Natal, você precisa doar e não sei o quê, não sei o quê, tá? Muitas crianças não respondem bem a essa palavra doar, né? Como assim? As minhas coisas, o meu brinquedo preferido, eu vou doar e etc. As crianças não têm a mesma percepção, né? Uh, do significado das coisas como nós adultos. Então, é tentar substituir a palavra doar por presentear. Meu filho, vamos presentear outras crianças com esses brinquedos que você não brinca mais? Meu filho, vamos presentear outra criança com essas roupas que não te servem mais? Porque a gente muda a percepção dessa criança em relação ao destino daqueles brinquedos e daquelas roupas, né? Enfim, pode ser aí uma boa saída para você, tá? Depois, você pode também fazer a seguinte pergunta para sua criança: olha, como você se sentiu quando você ganhou isso de presente? Geralmente ela vai responder com algo positivo. Ah, mamãe, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente, eu gostei muito quando eu ganhei esse brinquedo e etc. Então, que tal a gente fazer outra criança se sentir da mesma forma, tá? Você vai ser o agente, né? Você vai ser o causador dessa alegria, dessa felicidade em outra criança. Olha que interessante. Pode ser que aí ele fique empolgado, né, em presentear outras crianças com aquilo que ele já não usa mais, tá bom? No caso do apego aos pertences comuns da casa, né? Por exemplo, a criança coloca dificuldade quando você diz que vai trocar um sofá, um frigorífico, uma mesa, enfim, coisas da casa, né, que não fazem parte dos pertences dela, tá? São comuns da casa, são do convívio de todos, tá? Nesse caso, é preciso uma avaliação mais profunda, é preciso você fazer aí uma busca, uma intervenção, né?
buscar um apoio psicológico para despistar ou diagnosticar, né, alguma coisa, algum problema que essa criança tem, algum problema neurológico, alguma coisa que desencadeie esse comportamento, tá? De ser apegado às coisas da casa, tá? Fora isso, verificar também a educação que essa criança recebe, né? Porque uma criança, independente da idade, ela não deve ter o poder de decidir sobre se um sofá irá ser trocado ou não, se uma mesa irá ser trocada ou não. Isso cabe aos adultos, cabe aos pais decidir, não é? Então, quando essa criança coloca, né, essa dificuldade, demonstra esse apego em coisas, em objetos comuns de uma casa, vale a pena você investigar, tá? E procurar aí se não há algo mais que precise ser tratado junto a essa criança, tá bom? No mais, é tratar as coisas com leveza, com amor, com sinceridade, com diálogo, né? Sem imposições, sem regras, né? Ah, você tem que fazer porque você tem que doar, porque. Não, é tratar ali com carinho, né? Essa criança, com paciência, né? Ensinar para ela esse comportamento desde pequenina, ensinar ela a ter esse comportamento, né? Mais desapegado, mais tranquilo, né? De desfazer das coisas que não servem mais, ou que estão estragadas, ou que ela já não usa mais, né, com a idade que ela está no momento, é trabalhar essa criança para que ela cresça, né, e se torne um adulto com esse comportamento mais desapegado, sem sofrimento, né, sem aquela neura de que tenho que dar, tenho que deitar fora, tenho, né? Não, vamos trabalhar isso desde pequenino como algo construtivo, algo que ela carregue para a vida com leveza, com naturalidade, porque assim ela vai se tornar um adulto muito mais tranquilo em relação aos seus pertences, tá bom? Espero que tenha sido útil para você. Comenta aqui para mim se você já passou por isso, se você conhece alguém ou se você passa por isso nesse momento. E a gente está aqui para tentar te ajudar e deixar aí a organização da sua casa sempre mais leve, mais tranquila, mais facilitada, né? A partir desses pontos, tá bom? Grande beijinho para si. Te vejo no próximo vídeo.